Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de questão da prova de Geografia do vestibular de 2019, a questão número 57, é uma questão sobre a atmosfera. E, como sempre, eu vou trazer aqui no quadro alguns aspectos para a gente analisar e, com base nas questões, desenvolver e construir um conhecimento para poder respondê-las da melhor maneira, certo? Hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Em vez de fazer uma revisão que no último vídeo demorou ali 30 minutos, bastante tempo, eu vou ler a questão e conforme vai vir a alternativa a gente vem para o quadro e tenta reunir ali o quebra-cabeça e montar o conhecimento para responder aquela alternativa, para dizer se ela está correta ou se ela não está. E aí no final das 5 alternativas a gente faz uma análise e vê qual é a que mais se encaixa, né, com a realidade, tá? Então nós temos aqui a prova de Geografia, né, do vestibular da URGS de 2019, na questão 57, falando de atmosfera, o enunciado é o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a atmosfera terrestre. Alternativa A. A atmosfera é mais densa em altas altitudes, e os gases mais abundantes são nitrogênio, vapor d'água e oxigênio. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa alternativa em duas frases, né? Vamos analisar primeiro a seguinte afirmação: a atmosfera é mais densa em altas altitudes. Então, para isso, eu vou trazer vocês aqui para o perfil atmosférico, certo? O perfil atmosférico nada mais é que se nós pegássemos o planeta e cortássemos, né, no meio assim, e depois analisássemos o perfil, né, disso, todas as camadas que a atmosfera tem. Então, para isso, eu coloquei uma barra em quilômetros aqui, que vai do zero na superfície do planeta até 480 quilômetros, que é considerado o limite entre o que é a atmosfera terrestre e o que já é basicamente espaço, certo? Que nós chamamos de exosfera, certo? Tudo que está na exosfera, se alguma coisa escapa para a exosfera, um satélite, uma partícula, uma poeira, um ar, qualquer coisa do tipo, ele já está tendendo a se perder no espaço e não mais ser atraído para o centro do planeta pela força da gravidade. Então, tem muita informação aqui. Cada alternativa vai trazer para nós uma área desse perfil para estudar, mas agora eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção nesse gráfico roxo, nessa linha roxa que está plotada aqui no perfil, e nessa barra roxa também, que mede em milibares o que é a pressão do ar atmosférico na superfície do planeta. Então ela parte de 1013,2 milibares, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, certo? É a pressão sobre os oceanos, é o maior nível de pressão que a gente tem na superfície, né, do planeta, e vai caminhando, né, nesse caso vai diminuindo ao passo que vai aumentando a altura, até que ela toca, né, ela cruza a tropopausa, que é o limite entre a troposfera e a estratosfera. Então nesse momento ela basicamente é zero, é um pouquinho mais que zero, na verdade, e disso ela vai até o final da atmosfera, basicamente na mesma medida, não se altera, tá? Então, vamos analisar esse trecho da troposfera aqui, onde a pressão diminui com o aumento da altura, e vamos descobrir o porquê que isso acontece. Bom, a pressão é uma unidade que mede, né, a força de alguma coisa, né, sobre uma área, certo? Então, o que é essa alguma coisa sobre uma área? É o ar, né? É essa mistura de gases que forma a atmosfera, que tem massa e, portanto, ocupa um lugar no espaço. Então, logo, está sujeita à ação da força da gravidade, que é o que a gente está vendo nesse pequeno infográficozinho aqui. Nós temos a superfície da Terra, né? Então, o campo gravitacional da Terra está sendo gerado com a origem lá no centro de massa do planeta, atraindo tudo que está em contato com a atmosfera do planeta para o centro. E os gases não são diferentes. Então, o que acontece é que esse campo, ele gradativamente vai diminuindo de intensidade conforme vai aumentando as camadas da atmosfera, até que, próximo à exosfera, esse campo gravitacional vai ser tão fraco, tão tênue, que ele não vai ter força mais de trazer uma partícula para o centro do planeta. Então é por isso que a pressão que o ar faz sobre a superfície é maior numa faixa que está ali imediatamente em contato com a superfície do planeta, ao passo que vai aumentando a altura da atmosfera, essa pressão vai diminuindo.
e também vai diminuindo a quantidade de gás que tem naquela área ali. Vocês veem que o gás está muito mais concentrado nessa primeira faixa, que não por acaso quer significar a troposfera, né? 90% da... A gente está dando um spoiler de outra alternativa, mas 90% da massa do ar está dentro da troposfera, certo? Então por isso que vocês veem essa camada tão concentrada aqui nessa primeira imediação da atmosfera. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma área com maior densidade, portanto com maior pressão. Então tem mais ar, né, ocupando espaço aqui, portanto mais pressão sobre a superfície. Numa camada imediatamente acima, conforme vai diminuindo esse campo gravitacional, nós temos uma densidade menor, ou seja, nós temos menos partículas de ar no espaço e, portanto, uma pressão menor também, né? Não é à toa que se subirmos, né, por exemplo, na Serra Gaúcha, que não é serra, é uma escarpa, mas isso a gente vai deixar para uma aula de geomorfologia para analisar melhor. Se a gente sobe na serra, a gente sente que o ar fica mais rarefeito, que tem uma dificuldade de nós respirarmos, que qualquer movimento acelerado nos faz ter falta de ar, porque o nosso corpo está acostumado a viver nessa faixa aqui, e quando a gente sobe para essa faixa aqui, tem menos ar, o nosso corpo ele estressa, né? Porque ele tá acostumado com uma quantidade de oxigênio que agora não é a mesma, né? Então, outro sentido disso é que o tímpano da gente, essa pequena membrana, ela faz um ajuste, né, de pressão interna versus pressão externa. Então, quando tu estás aqui nessa faixa com uma pressão maior, o tímpano está ali regulado. Tu subiu a serra e tem uma pressão menor, o tímpano tem que ajustar essa pressão para que a pressão interna seja igual à externa, para que a gente não exploda, né, de dentro para fora, e nem o ar cause dano no nosso organismo, internamente falando, certo? Então, o que a gente tira dessa pequena revisão, né? É que, na verdade, a atmosfera é menos densa em altas altitudes, porque lá tem menos partículas de ar, porque o campo gravitacional já não é tão forte quanto ele é aqui na superfície, e, portanto, tanto a pressão quanto a densidade do ar diminuem com a altura. Beleza? Então, analisando agora a segunda frase da alternativa A. Tá? Os gases mais abundantes são nitrogênio, vapor d'água e oxigênio. Tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma pequena tabelinha, que é uma tabelinha resumo, tá? do que é essa mistura de gás que nós respiramos e chamamos de ar. Só os elementos mais abundantes, certo? Eu trouxe o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, tá? Então, basicamente, 78% do ar que a gente respira é nitrogênio, 20% é oxigênio e cerca de 0,9% é argônio. Depois a gente tem outros gases aqui, que é o xenônio, o criptônio, que são gases que têm só traços deles na atmosfera. Muito pouca percentagem eu não quis colocar. Esses três gases são gases que são chamados de gases constantes. Eles não modificam, significativamente falando, a percentagem deles no ar. Mas nós temos os gases variáveis, que esses sim podem alterar, né, de constância na atmosfera. Nós temos o vapor d'água, que pode ser zero em regiões super secas do planeta e pode chegar a 4% em regiões mais úmidas, como por exemplo a floresta amazônica. E nós temos o CO2, né, o carbono, o dióxido de carbono. Esse cara aqui, ele é um gás estufa, ele é um gás muito necessário para o planeta, certo? Nós não viveríamos sem o gás carbônico. Então, na verdade, assim, ó, nós temos gases constantes, gases variáveis, certo? Ali na questão está dizendo que é nitrogênio, vapor d'água e oxigênio, os mais abundantes. Na verdade, não. Os três mais abundantes são os três gases constantes, nitrogênio, oxigênio e argônio. O vapor d'água é um gás que chega no máximo até 4%. Então não é um gás abundante na atmosfera, certo? Mas ele é muito importante. É graças a essa pequena percentagem de vapor d'água na atmosfera que nós temos todos os eventos
meteorológicos e trocas de calor entre o planeta, certo? Então, já vimos que essa alternativa A não serve para a gente, certo? Uma outra abordagem que a gente pode fazer, ainda falando da composição química da atmosfera, é que numa determinada parte, né, da atmosfera, que compreende ali desde a superfície terrestre até mais ou menos 80 km de altitude, que mais precisamente compreende a mesosfera, a estratosfera e a troposfera, essa mistura de gases aqui, ela é homogênea. Não tem uma segregação, não tem uma camadinha que é aqui que é oxigênio, aqui é nitrogênio, aqui é vapor d'água, aqui é argônio. Não, essa mistura ela está muito homogeneizada, tá? E isso é muito reflexo do constante movimento que o gás da atmosfera, né? Que os gases, que o ar da atmosfera está sofrendo, né? Aqui nesse gráfico a gente vê tudo paradinho, parece que essa camada de densidade ela é assim mesmo e tudo mais. Mas na verdade, sobretudo na troposfera, o ar da atmosfera está sempre em movimento, né? Então, hora ele vai ser mais pesado, né? Vai sofrer mais pressão numa superfície, hora vai ser menos pressão, né? Então, todo aquele jogo entre áreas de alta pressão e baixa pressão que formam aquele ciclo, certo? Que a gente vê de ventos e de eventos meteorológicos, acontece em função desse grande movimento. Então, nessa parte da atmosfera aqui, essa mistura de gás é homogênea. Mas, a partir dos 80 km de altura até o limite exterior da atmosfera, nós temos uma camada que chama-se também heterosfera, que justamente essa mistura de gás já não é mais homogênea. Ela já é segregada por densidade. Então a gente tem uma faixa com traços de oxigênio e nitrogênio, que são gases mais densos, e uma outra faixa com gás hidrogênio e gás hélio, que são gases bem leves, né, menos densos. Então nós temos, com relação ao aspecto de composição química, duas divisões da atmosfera, né? A divisão onde a mistura do ar é heterogênea, né? Ela está segregada, sobretudo por densidade, e nós temos uma camada onde essa mistura é totalmente homogênea e a densidade atua também, mas a densidade atua como se fosse uma densidade média geral dos gases, e não individual de cada um dos elementos, tá? Então, a alternativa B diz o seguinte: a camada da atmosfera chamada estratosfera suporta a biosfera e é a principal região de atividade do tempo atmosférico. Vamos para essa questão aqui. Então, primeiramente, biosfera não é uma camada da atmosfera, tá? Biosfera é uma região do planeta que suporta a vida, tá? Então, é a região onde estamos nós, os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, os vírus. Toda essa galerinha, ela tá nessa camada, onde tudo que é necessário para a vida se manter existe. Que camada é essa? Essa camada é nada mais nada menos que a troposfera. Por quê? Porque é a camada onde nós vimos que o ar é mais denso, a mistura é homogênea e todos os gases necessários para a vida estão, digamos assim, em abundância. O que a questão diz é que essa camada que suporta a vida é a estratosfera, mas não é real. Não é real porque nós não temos a quantidade de gases que a troposfera tem na estratosfera. Isso a gente já viu também, sobretudo sobre o perfil de pressão, sobre a densidade, sobre a composição, né? Então, na verdade, a camada da atmosfera que suporta a vida, que chamamos de biosfera, ela compreende a troposfera, certo? E, aproveitando o gancho, que é a segunda parte da questão, o tempo atmosférico ele depende também de gases, né? Porque o tempo atmosférico eles são mecanismos de regulação de temperatura, de pressão, né? Eles, num contexto maior, vão formar os climas e tudo mais. Só que isso tudo depende também de moléculas de gás para fazer essas trocas, né? De moléculas que podem se fluir, né? Transportar calor, certo? Receber calor. E isso só é possível também nessa camada onde esses gases são mais abundantes,
né? Se tu for para a estratosfera, onde tu vai ver que a pressão é quase zero, onde tu vê que a camada de gases é muito, muito, muito rarefeita, não vai ter contato imediato de molécula com molécula, transferindo calor, andando, voando, aquecendo e resfriando. Entende? Então, o tempo atmosférico depende dessa camada densa de gases que está também na troposfera, tá? Então, a alternativa B está incorreta, pois a camada que compreende a biosfera e também o tempo atmosférico é, na verdade, a troposfera e não a estratosfera. Então vamos para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: aproximadamente 90% do total da massa da atmosfera está na troposfera. Então essa é aquela parte do spoiler que eu já dei, né? Onde a altitude da camada superior limite, camadas superior limite, varia conforme estação e latitude, tá? Então essa primeira parte da frase eu já dei spoiler, já expliquei aqui por que acontece isso, né? Então, de fato, 90% da massa de ar que compõe a atmosfera está na troposfera por questão de densidade, né, e de ação do campo gravitacional. Então, esses 90% de massa de ar aqui na troposfera são, inclusive, o que proporciona a manutenção da vida, né, da biosfera, e proporciona também o acontecimento do tempo meteorológico, né, ou atmosférico. Mas o porquê que a camada limite, né, que é uma linha, né, claro, não é uma linha exata, né, na realidade, mas a gente exemplifica como uma linha, né, que é uma linha que divide as camadas, certo? Por que essa linha varia, certo? Bom, para isso eu preciso explicar para vocês por que a gente divide a atmosfera em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Esse é um critério de análise e de divisão da atmosfera, tá? Existem outros critérios. A gente acabou de ver um. O critério de composição química da atmosfera é esse aqui, ó. A classificação é essa: homosfera, heterosfera. Então, professor, como é que eu divido a atmosfera conforme o critério de composição química? Bom, primeiro a homosfera, uma mistura de gases homogênea, depois a heterosfera, uma mistura de gases heterogênea. Aí, essa divisão maior que a gente está vendo aqui é uma divisão em cima da temperatura. Então observem que o gráfico de temperatura ele muda constantemente em todas as etapas, né? Todas as camadas dessa atmosfera aqui, classificada dessa maneira. E isso tudo tem um porquê, que a gente vai abordar logo em seguida. Mas então, segundo o critério de temperatura, a gente pode dividir a atmosfera em troposfera, com a sua camada limite tropopausa, equatorial e polar, que é o que a gente vai falar agora, estratosfera e sua camada limite, a estratopausa, a mesosfera e sua camada limite, a mesopausa, a termosfera e sua camada limite, a termopausa, e a exosfera sendo aquela camada mais exterior do planeta, onde já o espaço já se confunde, né, com a camada do planeta. Mas, pois bem, por que a troposfera muda conforme a latitude e a estação do ano? Bom, a estação do ano ela vai proporcionar níveis diferentes de radiação solar, conforme a gente viu na última videoaula, né? E a latitude também. Se tu estiver numa latitude baixa, tu vai ter mais energia. Se tu estiver numa latitude baixa, tu vai ter menos energia. Energia é também... energia em transporte é calor, né? E calor é medida de energia em trânsito, né? E tem a temperatura também, que é a medida da energia das molequinhas, né? Então, se tu pegar e aquecer o gás, o que vai acontecer? Ele vai se expandir, portanto ele vai aumentar de volume, e aumentando de volume, mas não mudando só a massa, ele muda a densidade, certo? Então, aumentando de volume e não mudando a massa, tu diminui a densidade, o gás sobe, o gás se eleva, certo? Se tu esfriar um gás, ele perde volume, não muda a massa, portanto aumenta a densidade. O gás baixa. Então, o que quer dizer? Se na região equatorial nós temos mais calor, nós temos gás aquecido, nós temos gás em ascensão. Esse gás em ascensão, ele vai tocar a tropopausa e vai empurrar ela mais para cima quando tiver mais calor, certo? Porque ele está querendo se elevar, ele está querendo se expandir.
Já ao contrário, quando nós temos um resfriamento do gás e ele se abaixa, ele pressiona mais a superfície, nós temos um rebaixamento da tropopausa. É por isso que na região polar, onde nós temos menos calor, portanto o gás é mais denso, a pressão é maior, a tropopausa é menor, é de 8 km. E quando nós estamos na tropopausa equatorial, onde nós temos calor, ar se expandindo, ar menos denso, essa camada é empurrada para 18 km, certo? Então, de fato, com qualquer mudança na alteração, né, qualquer alteração na quantidade de temperatura, de energia numa determinada faixa do planeta, pode fazer essa camada da tropopausa se expandir ou se retrair. Então, essa parte está correta da alternativa. E nós também evidenciamos que 90% da massa total do planeta está na troposfera. Bom, então vamos guardar essa alternativa. A alternativa C, ela tá boa, gostei dessa. Então a alternativa D diz o seguinte: as temperaturas na troposfera aumentam com a altitude, pois o ozônio absorve a radiação ultravioleta e reirradia em ondas longas. Beleza, bastante coisa aqui. Vamos começar pela primeira parte. A temperatura na troposfera aumenta em altitude. O que a gente sabe? Que aumentando a altitude a gente diminui a densidade, diminui a pressão e, portanto, diminui o número de partículas de ar na atmosfera. Pois bem, a temperatura ela é uma forma de medir o grau de energia cinética da molécula. O que é isso? Professor de física, socorro, me socorra agora. A energia cinética é energia de movimento. Então, uma molécula resfriada, ela está parada. Quando ela começa a receber radiação do Sol, por exemplo, energia, ela começa a se agitar. Se agitar, se agitar. Quanto mais energia, mais agitada ela fica. A molequinha fica muito louca, entendeu? Essa agitação, esse grau de agitação, se alguém viesse agora e me disse, né, o grau de agitação de mim, ela ia ver que eu estou com o grau de agitação 10. Aí essa energia, eu transmito essa energia, ela sai de mim e eu volto a ficar quietinho. Aí vai lá e mide, energia de agitação 2. Então isso é temperatura. A temperatura é a medição dessa energia cinética da molécula. E o que é o calor? Vamos dizer que tem outra molequinha aqui do meu lado e eu tô todo agitado aqui, cheio de energia, e a minha outra molequinha aqui tá paradinha, sem energia. Pelo gradiente da natureza, aquele mesmo que tenta equilibrar as temperaturas no globo e tudo mais, vai fazer com que eu, que tenho excesso de agitação, transmita essa agitação para a molécula que está parada. Então, quando eu, agitado, começar a transferir meu calor para... spoiler do negócio. Começar a transferir essa minha energia para a molécula do lado, essa energia em trânsito é o calor, certo? Então, nem sempre uma camada que tem uma temperatura elevada tem também um calor elevado. Porque o calor, que é a energia em movimento, depende de uma molécula estar ao meu lado, ou estar próxima de mim para eu passar essa energia. Se a molécula estiver lá do outro lado, eu não vou conseguir jogar minha energia para ela. Entende? Então tá aí a diferença entre calor e temperatura. Então aqui embaixo, né, mais próximo à superfície, a gente tem muito gás. Então se eu aquecer essa camada logo imediatamente depois da superfície, essa molequinha aqui, agitadinha, vai agitar a de cima, que vai agitar a de cima, e aí vai ter toda uma agitação em toda essa camada. Então, portanto, o calor nessa camada aqui, ó, é muito mais forte. Porque qualquer aquecimento que eu der nessa camada aqui vai passar para as outras e todas as outras vão se irradiar, certo? Já aqui, né, mais elevado na superfície, nas camadas da atmosfera, tem poucas molequinhas. Entende? Então a molequinha que está aqui quentinha, cheia de agitação para dar, não vai conseguir dar para a outra que está lá longe. Entende? Então com isso a gente chega na seguinte questão. Na troposfera, onde esses gases aqui estão bem mais densos, certo? Nós temos uma redução da temperatura conforme o aumento da altitude. Por quê? Porque também a densidade desses gases diminui e por consequência a pressão deles também. Então, se eu tenho menos molequinhas
para transmitir calor, eu vou ter menos temperatura também. Porque se eu não consigo passar esse meu grau de agitação para a molequinha vizinha, essa molequinha vizinha não vai ter grau de agitação e logo eu, com o meu grau de agitação, eu vou perder ele. Entende? Então, a temperatura de fato diminui conforme a altura na troposfera. Tá? Então, primeira frase da alternativa, né? As temperaturas na troposfera aumentam em altitude. Errado. Elas diminuem em altitude. Daí, qual é a explicação dele para que isso aconteça? Pois o ozônio, então o ozônio, que é uma molécula O3, certo? Que é oxigênio, tem três átomos de oxigênio, que é parecido com aquele ar que a gente precisa aqui, né? Que é o O2, que é o dióxido de oxigênio. Ele, né, na sua camada, né, que chama ozosfera, absorve radiação ultravioleta e reirradia em onda longa. Então, olha essa bagaça. Vamos lá. Então ele está dizendo que a temperatura aumenta com a altitude porque esse carinha aqui absorve radiação do Sol e reirradia. Tá. Primeira coisa, olhando para o perfil atmosférico, a gente se deflagra que, na verdade, a camada de ozônio não está na troposfera. Então, tá errado, de cara. Mas ela está na estratosfera. E, de fato, se a gente olhar o gráfico de temperatura da estratosfera, ele realmente aumenta com a altitude. Que curioso, o que acontece ali? Pois acontece exatamente o que a questão diz. A camada de ozônio, ela absorve energia do Sol e reirradia ela. Quando ele faz isso, ele faz com que a temperatura aumente desses gases. Então a temperatura estava bem baixinha lá, porque nós tínhamos poucos gases na troposfera, portanto pouco grau de agitação, né, pouca temperatura. Só que ao passo que ela começa a subir na estratosfera e encontrar essa camada de ozônio, certo, que recebe essa radiação do Sol e reirradia, ela começa a aumentar a temperatura da camada. Então ela sai lá de menos 57 graus na tropopausa e vai subir até 0 graus na estratopausa, certo? E aí vamos falar um pouco sobre essa absorção, tá? O que a gente sabe? Do Sol vem energia, vem radiação. Essa radiação, ela se comporta tanto como, olha eu entrando no campo da física e tomara que não esteja falando M, né? Então a radiação do Sol ela se comporta de duas maneiras, ou como partícula ou como onda. Partícula seria o fóton, a partícula de luz que chega aqui. E a onda seria essa radiação que vem. Então a onda que vem, as ondas que vem a radiação que vem do Sol através de onda vem em vários comprimentos diferentes de onda, desde o mais curtinho ao mais longo, que é o que nós temos aqui nesse cantinho aqui. Temos vários comprimentos de onda chegando no planeta, certo? E cada um deles sendo absorvido por uma camada diferente da atmosfera. E poucos chegando até a superfície da Terra. Certo? Pois bem, o comprimento da onda, ele tem, a onda, assim, baseado no seu comprimento, tem a capacidade de modificar uma molécula. Por exemplo, a onda de calor, ela toca na molécula e agita a molécula, certo? E a molécula transfere esse calor também por radiação, por energia longa. Só que se eu diminuir esse comprimento de onda, ele chega tão dentro de uma molécula, tão dentro, por exemplo, de uma célula, que consegue bagunçar ela por dentro. E é isso que faz os raios ultravioletas, que são nocivos à saúde humana. A onda é tão curta que ela pode mexer no nosso DNA dentro da nossa célula e fazer ele se desintegrar, se decompor. E é por isso que a radiação ultravioleta dá câncer de pele e tudo mais. Então, se nós não tivéssemos determinadas camadas da atmosfera para nos proteger desses comprimentos de onda nocivo do Sol, que o Sol não vai fazer uma seleção para nós. Ele não vai dizer, Terra, pegue apenas os comprimentos de onda que você gosta. Não, ele vai mandar tudo que ele tem para todos os cantos do nosso sistema solar.
O fato é que a nossa atmosfera está pronta, ela está preparada, ela se constituiu ao longo de muitos bilhões de anos para formar escudos para esses comprimentos de onda que são nocivos para a vida que se estabeleceu no planeta depois. Então, por exemplo, a camada lá que nós chamamos de ionosfera, que compreende basicamente a termosfera, né, vai de 80 a 480 quilômetros, que é uma outra forma de dividir a atmosfera, a forma segundo a função, né, o critério segundo a função. Ela evoluiu para absorver esses comprimentos curtos de onda, que são raios gama, raios X, certo? Para absorver eles aqui em cima da ionosfera e não permitir que eles cheguem à superfície da Terra, certo? Já a camada de ozônio, que está situada aqui, ó, entre 18 e 50, que seria essa camada aqui, ó, ela está preparada para absorver os comprimentos de onda do ultravioleta, que vem antes do violeta, que é uma das cores do espectro, né, visível, que a gente chama, né? Então isso aqui é lá da física, lá, puxem lá as aulas de comprimento de onda da física. Então a ozonosfera que está aqui evoluiu para absorver esse comprimento de onda nocivo que nós não podemos receber. E essa absorção, de fato, ela gera calor e temperatura. Então, ela faz com que o gráfico de temperatura aumente com a altura. Quando a gente entra na mesosfera, o critério, né, é parecido com o da troposfera. A gente tem muito pouco gás para transmitir calor e não temos nenhuma fonte de temperatura, como a gente tinha aqui, ó, que era a captação dessa energia do Sol, desse ultravioleta e essa irradiação. Então a temperatura volta a diminuir com a altura, chegando a mais ou menos menos 90 graus Celsius. Aí, lá na ionosfera, como ela também é uma camada de absorção de energia solar e reirradiação, acontece o mesmo que na ozonosfera. Nós temos um aumento da temperatura conforme a altitude da atmosfera. Porque aqui eu estou muito mais próximo dos raios solares. O raio solar bate nessa camada da atmosfera e é a primeira a receber o choque. Então ela recebe choque e esses gases aqui em cima, que estão aqui, começam a se ionizar, né? Começam a receber carga elétrica, começam a ficar eletrizados. E quando eles ficam eletrizados, eles geram energia, eles se agitam. Então a temperatura vai aumentar. Então vejam que o gráfico de temperatura do perfil atmosférico ele é um pouco complexo, né? Ele exige que a gente entenda sobre densidade, pressão, sobre composição química, sobre absorção de radiações pela Terra, né? Pela superfície e também pelas atmosferas, mas ele tem uma lógica por trás. Ele tem sempre uma lógica por trás, tá? E aí aqui para completar nós temos o espectro de luz do visível, que é um comprimento ali que vai de uma medida até outra, né, ali dentro do espectro, não vou entrar muito nisso, que chega no planeta Terra, né? Então essa energia é a energia do visível, a gente enxerga as coisas nas cores que a gente enxerga, porque essa radiação chega até nós, certo? Ela toca os objetos que a gente enxerga e desviam para o nosso olhar, e o nosso globo ali recebe isso, e ele está também configurado, evoluído para receber essas cores do espectro, certo? Então, mas junto também desse espectro visível, nós também temos o que chamam de infravermelho termal, né? O infravermelho termal são comprimentos de onda bem longos que, assim, traduzindo, é temperatura, né? Temperatura que nós exalamos, nós humanos e qualquer corpo que tem massa, ele exala a temperatura, né? É uma medida, né? Uma fórmula que tem ali para tu calcular quanto cada um irradia de temperatura. Mas sim, nós irradiamos energia, certo? E essa energia é energia de calor, uma energia termal. Só que o nosso olho não enxerga isso. O nosso corpo sente, né, o calor, mas não enxerga. Quando tu tá com a mão em cima do fogo, no fogão, na fogueira, tu tá sentindo aquele calor, mas tu não enxerga a onda termal chegando até a tua mão, né? Mas ela está ali. Então, nós temos aí verdadeiros escudos atmosféricos que evitam que raios, né, de energia de comprimento, sobretudo curtos, né, que são os mais perigosos, né, atinjam a superfície terrestre
impossibilitem da vida ser vida continuada no planeta, né? Então, vejam bem, né? Então, ele diz ali, absorve a ultravioleta e irradia ondas longas. Então, é isso. Quando um corpo absorve uma energia, ele, dependendo da sua massa, ele irradia em onda longa, né? Só um corpo extremamente maçudo, vamos dizer assim, como uma estrela, por exemplo, pode irradiar comprimentos curtos de onda, certo? Nós, seres de um planeta, só conseguimos irradiar comprimentos longos, que seria a energia termal. Agora, um Sol, uma gigante vermelha, uma anã azul, todas as estrelas, a maioria das estrelas do nosso universo, eles têm capacidade de irradiar comprimentos curtos de onda, porque tem muita massa, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos para a alternativa E. A pressão do ar aumenta com a altitude, ao contrário da temperatura do ar, pois ela é produzida por movimento, tamanho e número de moléculas no ar. Então, vejam bem, primeira parte, a pressão do ar aumenta com a altitude. Já vimos aqui que isso é falso. Nosso gráfico está plotado aqui, a temperatura ela diminui com a altura, porque a densidade também diminui e, portanto, a força do campo gravitacional sobre a molécula já não é mais tão forte. Mas olha a segunda parte. Ao contrário da temperatura. Então, quer dizer, se a pressão aumenta com a altitude, ele está dizendo que a temperatura é ao contrário, a temperatura diminui com a altitude do ar, pois ela é produzida por movimento, tamanho e número de moléculas no ar. Então, era aquilo que a gente estava falando sobre temperatura e calor, né? Realmente, a temperatura depende, né? O calor depende do grau de agitação das moléculas e do número de moléculas que estão naquela região para que haja contato, né, que haja transmissão desse calor para outra molécula e a outra molécula possa se agitar. E, portanto, tem uma temperatura elevada, já que a temperatura é a medida do grau de agitação da molécula. Então, essa segunda parte até estaria correta na alternativa E, mas a primeira não está, tá? Então, o que sobra para nós? Sobra aquela alternativa C, né? Que aproximadamente 90% do total da massa atmosférica está na troposfera, como nós vimos aqui, onde a altitude da camada superior limite tropopausa varia conforme a latitude e a estação do ano, que é o que a gente viu também, que há essa variação também oriunda, né, da expansão dos gases da atmosfera. Então, eu acho que é isso, né? Temos a alternativa C como sendo a correta da questão 57, tá? Acho que eu até vou botar ali, alternativa C. Fizemos um tour aí pela atmosfera, espero que vocês tenham gostado, né, de saber sobre todos esses pormenores. Aqui tem um pequeno gráficozinho que eu acabei esquecendo de falar, mas ele é o gradiente médio vertical de temperatura. Então é aquela questão da temperatura diminuir conforme a altura, né? Então nós temos um coeficiente ali de aproximadamente 6,4 graus Celsius a cada 1 quilômetro que nós subimos, certo? Então ele é um complemento da questão de temperatura na troposfera. Então descobrimos aí que a atmosfera ela pode ser dividida em vários critérios, né? Critério de função, critério de temperatura, de composição química, que nós temos vários escudos que nos protegem, que nós temos uma faixa que permite que nós sobrevivemos, né? Que a vida possa existir. E, de fato, a atmosfera ela é um componente muito bonito assim, do nosso planeta, muito intrigante, inclusive. E agora, por último, eu vou fazer um pequeno adendo sobre um experimento feito por um astronauta americano na década de... na década de 60, certo? É um experimento que foi feito por esse astronauta, tá, no Novo México, em 16 de agosto de 1960, mais precisamente às 7 horas da manhã. Esse experimento está contado aqui nesse livro, tá? É um livro de literatura científica para leigos, é um livro que eu recomendo muito para vocês, é um livro que fala sobre todas as partes da atmosfera e como os cientistas e os pesquisadores foram conhecendo sobre essas camadas ao passo que a história foi se dando, certo? É um livro muito bonito, tá?
o nome é Oceano de Ar, da Gabrielle Walker, e ele foi dito, foi dado esse nome, né, porque se vocês forem notar, o ar também é fluido assim como a água, né, e nós vivemos realmente num oceano desse ar, certo? Estamos aqui imersos nesse oceano de ar. Então é um livro muito bonito. Então o Joe Kittinger, o que ele fez? Ele subiu num balão, né, de gás hélio, um balão de gás hélio, e começou a subir aqui da superfície terrestre até chegar na estratosfera. Então o Joe Kittinger, a partir de um balão de gás hélio, atravessou a troposfera, cruzou a tropopausa equatorial e parou mais ou menos aqui a... Deixa eu ver quanto é que era o... Acho que foi 30 e poucos quilômetros ele subiu. Quando ele cruzou a tropopausa no balão, ele, munido de todo o equipamento necessário, ele saltou do balão em direção à superfície. E o que acontece com esse experimento? Como a gente viu, 90% da massa do planeta, da massa de ar do planeta está na camada da troposfera, está aqui. E essa quantidade de ar em extrema concentração aqui nessa parte, ele é responsável pela transmissão de energia, o calor, pela transmissão do som, porque o som também é a partir de ondas. Então, quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram e transmitem essa onda através das moléculas de ar que estão aqui, que a gente não está enxergando, até chegar, no caso aqui no meu microfone, e aí poder depois ser traduzido para vocês. Se eu não tivesse ar aqui, não adiantava eu falar, porque essa onda não teria moléculas para serem transmitidas. Então, quando o Joe Kittinger salta do balão na estratosfera, onde o nível de concentração de gás é quase nulo, é muito pouco, ele diz que ele não sentia absolutamente nada. Ele não sentia a resistência do ar, o vento batendo na cara quando a gente corre, né, ou quando a gente salta, ou quando a gente está numa moto, por exemplo, que o ar vai batendo, né? Ele não sentia isso, ele não ouvia nada, era como se fosse um vácuo, porque não existia molécula para transmitir isso, certo? E ele se sentiu assim como se ele estivesse caindo no espaço, porque ele caía na atmosfera, porque a força da gravidade estava atuando sobre ele aqui até ele chegar, né, na superfície, mas ele não sentia nada, porque a camada de gás era tão fina, era tão rarefeita, que não chegava som, não chegava temperatura, não chegava nada. Quando ele cruzou a tropopausa equatorial, ele sentiu a lufada de ar da atmosfera bater nele e o barulho aquele do ar fazendo ruído no ouvido dele, né? Então, para vocês verem que um experimento feito por um astronauta em 1960 já exemplifica isso que a gente estava falando aqui. Se tu tivesses aqui nessa camada de ar, tu não sentiria som, não ouviria som, não sentiria temperatura, não teria a resistência do ar. A partir do momento que ele cruza a tropopausa e entra nessa camada mais densa da atmosfera, é que ele começa a ouvir o ruído do ar, começa a sentir a resistência do ar batendo nele, certo? E eventualmente vai sentir essa temperatura gradualmente aumentar conforme ele está saindo aqui da tropopausa e indo para a superfície. Então esse experimento está descrito aqui de maneira muito bem escrita, né? Não é um livro técnico, tá? É um livro de literatura, muito legal, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado da atmosfera e da nossa aula e até a próxima. Um abraço para vocês, fiquem em casa se puderem.